Glória a Deus, uma alegria poder adorar ao Senhor como igreja nesta noite. Em nome de Jesus apresentamos essa oração feita, em nome de Jesus apresentamos esse coração tão inocente que chega na presença de Deus e certamente o agrada. Queridos, quão bom seria se a vida não tivesse frustrações. Quão bom e maravilhoso seria se pudéssemos acordar todos os dias sabendo que não teremos problema algum. Que bom seria se pudéssemos chegar para os nossos filhos e dizer: fique tranquilo, nada de ruim vai te acontecer. Mas a vida não é assim. A vida é difícil. A vida traz para cada um de nós, todos os dias, desafios gigantescos. Desafios que nos trazem medo, que nos paralisam por vezes. Contudo, precisamos entender que no Senhor podemos sim superar as fraquezas. E nessa noite eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, e faremos juntos a leitura dos versículos 26 até o versículo 30. Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 30. E o versículo 26 começa: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8 é, sem dúvida alguma, um dos mais conhecidos e talvez apreciados capítulos da Bíblia. Em Romanos 7, o apóstolo Paulo, ele dedicou-se ao papel da lei. No capítulo 8, sua preocupação é com a obra do Espírito. No capítulo 7, a lei e seus sinônimos foram mencionados umas 31 vezes. 31 vezes. Mas o Espírito no capítulo 7 foi mencionado apenas uma vez. Já nos primeiros 27 versículos do capítulo 8, há 19 referências ao Espírito Santo de Deus, citando, chamando pelo nome. Você entende esse movimento agora? 27 versículos do capítulo 8, 19 referências, enquanto no capítulo 7 apenas uma. O contraste essencial que o apóstolo está apresentando aqui é entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito. Ao pecado que habita em nós e que é a razão pela qual a lei é incapaz de ajudar-nos, de resolver o nosso problema em definitivo. Existe uma grande luta moral, e no capítulo 7 de Romanos, versículo 17, versículo 20, nós lemos sobre isso. Paulo contrapõe o Espírito que habita em nós e que agora, além de nos libertar da lei do pecado e da morte, capítulo 8, versículo 2, é também uma garantia da nossa ressurreição e eterna glória. No final, o capítulo 8, versículo 11, 17 e 23, nós podemos ver essa descrição dessa eterna glória, essa descrição do final. Assim, a vida cristã, ela é constituída essencialmente em vida no Espírito. Quer dizer, uma vida que é animada, que é sustentada, que é orientada, que é enriquecida
pelo Santo Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo, o verdadeiro discipulado cristão é inconcebível, ou melhor, impossível. Mateus 28, versículo 19 e 20. Nós temos a grande comissão de Jesus para nós, a sua igreja. Portanto, ide por todo o mundo e fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que significa fazer discípulos? O versículo continua explicando: ensinando-os a guardar. Olha que lindo. E termina dizendo que estará conosco até o fim dos tempos. Ao tratar do Espírito Santo, no entanto, o apóstolo Paulo relaciona esse tema com outro que paira por todo o capítulo, que é essa absoluta segurança que você, que eu tenho como filho de Deus. A absoluta segurança dos filhos de Deus. De acordo com Charles Hodge, todo o capítulo 8 é uma série de argumentos magnificamente organizados em torno desse ponto, a absoluta segurança dos filhos de Deus. E o Dr. Martin Lloyd-Jones concorda com ele dizendo: eu tomo a liberdade de garantir que o tema principal do capítulo 8 não é a santificação, o tema central é a segurança do cristão. Ao mesmo tempo que esses dois tópicos, segurança dos filhos de Deus, santidade, estão intimamente ligados, uma vez que a marca que identifica aqueles que realmente pertencem a Jesus Cristo é exatamente a posse, a presença do Espírito Santo de Deus, e o versículo 9 do capítulo 8 fala sobre isso. O testemunho que o apóstolo está dando é que o Espírito Santo dá no mais íntimo do nosso ser a garantia de que somos exatamente esses filhos de Deus e, portanto, seus herdeiros, como é bem descrito no versículo 15 até o versículo 17. E a presença do Espírito Santo em nós constitui-se nos primeiros frutos dessa herança, o penhor da colheita final, como o apóstolo fala no versículo 23. Por isso, queridos, nessa noite, nessa perícope, nesses versículos que estamos lendo aqui, do 26 ao 30, nós podemos ver o apóstolo Paulo dando continuidade a um pensamento já iniciado nos versículos anteriores, especialmente nos versículos 18 a 25, que é: a vida do cristão se desenvolve numa constante tensão entre os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Apesar de ser tomado, e isso é comum, isso é natural da vida, sermos tomados por dificuldades, observarmos, portanto, as nossas fraquezas, debilidades. Quando o Espírito Santo nos dá essa nova vida em Cristo Jesus, nós agora cristãos, ainda vamos continuar vivendo num mundo de sofrimento e dor. Elas continuarão sendo uma realidade. E isso vai revelando uma série de fraquezas que até então nós desconhecemos. Tem um poeta que eu gosto muito, da MPB, que diz, por exemplo: é fácil ser honesto quando se tem dinheiro. E muitos de nós, talvez, possamos bater no peito e dizer: eu nunca roubei nenhuma bala. Porque nós não passamos por uma atitude que a fome era uma realidade. É fácil ser honesto quando se tem dinheiro. Esse poeta, ele brinca com a realidade humana, que quando o ser humano chega a lugares que ele não imaginava, ele é capaz de fazer coisas inimagináveis. E no gabinete pastoral, todos os pastores e nós compartilhamos algumas orientações no discipulado, a partir da palavra, em um ambiente restrito e fechado, para que possamos de fato ter a certeza e a garantia absoluta de que Deus está nos usando na vida da igreja. Nós temos pastores com muito mais experiência para nos orientar em caminhos novos. E aí nessa troca nós vamos ouvindo e vendo cada absurdo que eu e você somos capazes de fazer. E nós não nos surpreendemos mais com a maldade do ser humano, porque nós entendemos biblicamente
que nós somos inclinados ao mal. Contudo, quando somos resgatados, e essa imagem e semelhança de Deus, ela vai em preservação do próprio Senhor, sendo restaurada dia após dia, enquanto damos passos de santidade, abandonando aquilo que Deus odeia e abraçando aquilo que o Senhor nos ensina a partir da sua palavra. Sim, aí andamos em novidade de vida, e aqueles antigos pecados devem, portanto, ser abandonados. Mas a dor, o sofrimento, eles continuam vindo, eles continuam batendo na nossa porta, eles continuam chegando. Toda a criação sofre as consequências da queda. Toda a criação sofre as consequências da queda. Por causa da injustiça do ser humano, o velho mundo é amaldiçoado por Deus. Por conta da nossa desobediência, a terra, inclusive, sofre e geme. Dessa forma, a redenção da humanidade será também a redenção de toda a criação. E o versículo 19 a 22 faz esse apontamento. Sendo assim, toda a criação e o próprio Espírito de Deus gemem, diz o texto, ao lado do cristão, aguardando a manifestação plena do novo mundo de Deus, do reino de Deus, descritos no versículo 18 a 27. E a estrutura desses versículos, exatamente do 19 ao 27, se apresenta, portanto, da seguinte maneira, trazendo essa tensão à tona entre os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Do versículo 19 a 22, vemos que toda a criação sofre e geme. Do versículo 23 ao 25, nós lemos que inclusive nós, seguidores de Cristo, discípulos, cristãos, também sofremos no íntimo do nosso ser. E do versículo 26 ao 27, nós vemos que o próprio Espírito Santo de Deus geme. Nos versículos 28 a 30, o apóstolo Paulo está mencionando esses diferentes estágios que Deus seguiu no caminho que conduziu essa concretização do seu plano de salvação. No final do capítulo 8, do versículo 31 ao 39, nós temos essa conclusão do tema abordado anteriormente, os sofrimentos, ao lado de outros poderes contrários à vida, não serão capazes de separar os eleitos de Deus do seu amor revelado em Jesus Cristo. Deixa eu repetir isso que eu acho que você não entendeu. Os sofrimentos, ao lado de todos os poderes contrários à vida, não serão capazes de separar os eleitos de Deus do seu amor revelado em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos uma verdade aqui que é poderosa de tal maneira que ela muda a nossa vida hoje, agora. Quando nós olhamos mais atentamente para esses versículos que lemos nesta noite, nós podemos ver algo grandioso acontecendo. Antes de focarmos o nosso olhar nesses versículos, vamos continuar olhando panoramicamente o capítulo 8. O apóstolo Paulo, ele eleva-se às alturas mais sublimes quando ele descreve os principais privilégios dos cristãos, daqueles justificados em Deus, daqueles que têm paz com Deus. Capítulo 5, versículo 1 a 11, nós vemos essa crescente. No mesmo capítulo 5, antes do 8, nós lemos a união que nós temos com o próprio Cristo. Versículo 12, do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 23. Avançando para a gente chegar no capítulo 8, nós temos, por exemplo, a libertação da lei, no capítulo 7, de 1 a 25. E a vida no Espírito, o capítulo 8, de 1 a 27. O capítulo 8, em linhas gerais, olhando panoramicamente, do versículo 1 ao versículo 27, está falando sobre a vida no Espírito Santo. Como funciona a sua mente e a minha, sob a direção do Espírito Santo, que move-se extremamente ágil por todo o plano e propósito do Pai, desde a eternidade passada até uma eternidade que ainda há de vir, desde a presciência à predestinação divina, até propriamente ao seu amor
do qual nada, absolutamente nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Com efeito no presente, com efeito no hoje, nós passamos por sofrimentos e gemidos, sim. E em meio a esses sofrimentos, a essa dor, porém nós somos sustentados por uma esperança gloriosa. O peso do clímax do apóstolo Paulo encontra-se na segurança eterna do povo de Deus. Na sua segurança, na minha. Que está baseada, alicerçada, construída, assegurada na eterna imutabilidade do propósito de Deus, a qual, por sua vez, deve-se à eterna firmeza do seu próprio amor. Essas tremendas verdades são declaradas 3 vezes pelo apóstolo, sob 3 perspectivas totalmente diferentes. Ele começa com 5 convicções inabaláveis no versículo 28, no que se refere, por exemplo, a Deus fazer todas as coisas funcionarem juntamente para o bem do seu povo. Continua com 5 afirmações incontestáveis do versículo 29 ao 30, concernentes aos sucessivos estágios do propósito salvador de Deus, de eternidade em eternidade. E conclui com 5 perguntas sem resposta, do versículo 31 ao 39, nas quais ele nos desafia e desafia qualquer um a contradizer as convicções e as afirmações do que ele acabou de expressar. E dentro dessa lógica de pensamento, algo sobrenatural está acontecendo porque é palavra de Deus. E a primeira coisa que nós sabemos é que Deus age em nossas vidas. Segundo, aprendemos com o texto que Deus age para o bem do seu povo. Terceiro, Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Todas as coisas. Opa, peraí, Leandro, todas as coisas? Então, eu posso começar a olhar de maneira diferente para essa dor e esse sofrimento que eu estou passando? Positivo, pode sim. Porque nada foge do controle soberano de Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e aqueles que amam a Deus são descritos também como aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ajustando o nosso olhar então, entendendo todo esse contexto, entendendo o que o apóstolo está dizendo, convido você agora a voltar o seu olhar para o versículo 26 e 27. Eu preciso te dizer nessa noite, a partir da palavra de Deus, que os sofrimentos deste mundo não atingem apenas o exterior, o corpo de uma pessoa, mas abalam também o interior. Abalam o interior, abalam o espírito, a vida de fé. Paulo, portanto, não pode ser considerado defensor aqui de um tipo de teologia de glória, na qual se procura colocar a vida espiritual acima de qualquer fraqueza, como se nada pudesse atingir aqueles que estão em Cristo. O apóstolo sabe, ele sabe bem que o seguidor de Cristo não é nenhum super-herói, e ele sabe bem que o seguidor de Cristo está sujeito a momentos de fraqueza, às quais todos estão expostos. Aquele tipo de fraqueza que uma vez eu ouvi durante um aconselhamento, que dizia assim: pastor, eu não consigo nem orar mais. Esse tipo de fraqueza, de dor na alma, de mais do que apenas um choro, um encontro talvez com a desesperança. Aquele momento de fraqueza tão absoluta que você se sente prostrado, incapaz, pó, não sabe o que fazer. Esse tipo de fraqueza que não consegue reunir ânimo, as palavras para se dirigir em oração a Deus, é justamente aqui, nesse tipo de fraqueza, nessa fraqueza extrema, que o próprio Espírito de Deus entra em ação, intercedendo com gemidos inexprimíveis por aqueles que foram surpreendidos pela fraqueza resultante dos constantes sofrimentos, agora serão surpreendidos pelo Espírito que fala em nosso nome.
E mesmo nessa intercessão do Espírito, que vai deixando transparecer toda a nossa deformidade, todo o nosso pecado, toda a nossa imperfeição, mas nessa intercessão do Espírito, nesse momento de extrema fraqueza, nós podemos ver que o próprio Espírito, ao gemer, carrega sobre si os sofrimentos do presente, porque sabe que a realização plena do plano salvífico de Deus está chegando. Ao olharmos para o versículo 28, nós podemos ver que apesar de já estarem derrotados, os poderes do mal se manifestam com tal intensidade que às vezes se poderia pensar que de alguma forma eles terão a palavra final. Versículo 28 de Romanos, capítulo 8, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, fica evidente no texto, fica claro para nós, povo de Deus, sem dúvida alguma, que nenhum acontecimento foge do controle soberano de Deus. Ele está presente também na hora do sofrimento. Você e eu não estamos sozinhos. E é por essa razão que todas as coisas cooperam para o bem. Porque nós não estamos sozinhos e temos a melhor presença de todas, nos dirigindo, guardando, cuidando. O ponto de partida para a nossa compreensão de que tudo serve para o bem, como diz o texto, não está no amor do homem ou em algum tipo de merecimento que nós possamos ter. Não temos nenhum. Não há nenhum justo debaixo do céu, ninguém que ame a Deus, ninguém que busque a Deus, diz Romanos. Mas sim, o ponto de partida para todas as coisas servirem para o nosso bem está no eterno propósito de Deus, segundo o qual fomos chamados para sermos seus filhos. Está no amor de Deus. O amor de Deus como uma resposta a essa ação divina que sempre antecede a ação humana. Você não vai até Deus, Deus vai até você. Você não levanta a mão no apelo, o Espírito Santo move você à entrega. Tem mais a ver com joelhos dobrados do que com mãos levantadas. Quando olhamos para o versículo 29 e 30, nesses dois últimos versículos temos diversas frases interligadas entre si, completando como elos uma corrente. Através dela, o apóstolo Paulo mostra para nós quais são os passos desse plano salvífico de Deus, esse plano de salvação que Deus estabeleceu. Tudo teve seu início no passado, na eternidade. Aqueles que agora no presente são chamados, sim, justificados, já foram conhecidos, já foram predestinados, diz o texto, anteriormente, para ser conforme a imagem de seu próprio Filho Jesus. O último estágio é a glorificação. O último estágio acontece tanto agora, no presente, quanto no futuro. O plano de salvação de Deus, portanto, possui um passado, tem uma história, tem um planejamento. Deus nunca foi pego de surpresa, mas esse plano também tem um presente, e esse plano aponta para o futuro, aos que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, segundo o versículo 29, que diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em seu ministério na terra, Jesus esteve sujeito aos poderes destruidores deste mundo, e nada o abalou, nada o fez pecar. Mas desde a sua ressurreição, porém, foi glorificado, e o cristão foi escolhido por Deus para ser semelhante a Jesus e também ser glorificado. E isso inclui os sofrimentos. Inclui os sofrimentos. Toma a cruz, segue. Tem a ver com os sofrimentos de Cristo, tanto na morte, mas tem a ver também com a glorificação do Senhor em sua ressurreição. Romanos 6, 5.
Em outras palavras, Deus predestinou os que estão em Cristo para a glorificação juntamente com Cristo. O caminho para a glorificação, no entanto, passa sim pelo sofrimento. Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou. Todos esses estágios pertencem ao passado e ao presente. O último estágio, porém, é a glorificação, ao futuro. Mas assim, tem-se talvez a impressão que o apóstolo Paulo deveria usar o futuro dizendo: aos que justificou, a esse também glorificará na eternidade. Mas em vez disso, ele usa no auristo dizendo e expressando uma ação ou acontecimento que já passou. Mas nós não podemos ter dúvida de que Paulo realmente se refere à glorificação futura. Contudo, existe uma explicação no fato dele ter empregado o auristo nesse modo, usado o grego nesse modo, porque tem a ver com o relacionamento entre o mundo presente e o mundo futuro. Tem a ver com essa vida e mentalidade peregrina que somos chamados a viver. Tem a ver com a salvação presente já, agora, como uma realidade inegável nas nossas vidas e com um chamado que vai terminar com essa vinda de Cristo gloriosa. Tem a ver com a eternidade que passaremos ao lado de Deus Pai, a eternidade que passaremos ao lado de Deus Filho, a eternidade que passaremos ao lado de Deus Espírito. Tem a ver com esse trino perfeito e santo Deus. Com a vinda de Cristo, o reino foi inaugurado, ele se torna uma realidade presente, mas a sua realização plena, completa, final, ainda é aguardada e deve ser uma ansiedade para nós. O cristão não vive no presente. Eu e você não podemos viver hoje como se nada tivesse acontecido. Não, pastor, é sobre o futuro. O presente muda quando o nosso futuro é conhecido. E Deus nos dá a conhecer o nosso futuro, para que a nossa realidade seja um apontamento, uma grande seta, uma direção, em anúncio constante desse reino, dessa boa notícia de salvação. Através dessa aceitação de Cristo, algo transforma completamente aquela antiga, velha existência. Portanto, a glorificação já começou agora, a partir do Santo Espírito de Deus. Por isso, o alvo final do plano de Deus é a glorificação dos que foram chamados. E isso começa hoje, isso começa no mundo em que vivemos, isso começa agora. O texto também não quer nos levar de alguma forma a um comodismo barato. E eu e você somos chamados a distinguir, no entanto, entre o sofrimento causado pela ação humana e o sofrimento para o qual não conseguimos diagnosticar nenhuma causa evidente e imediata. Sim, por conta da nossa deformidade, do nosso pecado, outros homens podem nos fazer sofrer, e isso não tem nada a ver com Deus. Contudo, Deus está no controle de todas as coisas e é o único capaz de transformar maldição em bênção. É o único capaz de transformar um processo dolorido em um processo de aprendizado, de ensino para nós. Contudo, eu e você precisamos viver de acordo com a crença no trino Deus. Nesse Deus que é uma unidade. A nossa confissão de fé no capítulo 2, seção 3 diz: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Tertuliano disse: há em Deus certa distribuição ou economia, uma trindade de pessoas que nada altera da unidade e da essência. Essa economia onde três se tornam um só Deus. E nós estamos nesse domingo celebrando a Santíssima Trindade. Sim, esse trino Deus, ele é santo, santo, santo. E uma maneira de observarmos a Trindade a partir da revelação especial de Deus para nós, da palavra de Deus para nós, é entender a forma como a Trindade age, não em relação a si mesma, mas em relação à criação, que essa é o entendimento que nos cabe.
Quando falamos em essência, vimos que embora haja características próprias em cada pessoa da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não existe qualquer grau de subordinação entre elas. Porém, quando falamos do trabalho ou dessa economia da Trindade, percebemos que há uma ordem como Deus trabalha, e isso nos revela muito sobre o seu caráter trino, sobre o seu caráter trinitário. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito. E para concluir, eu e você precisamos entender, saber da existência do Espírito nessa Santíssima Trindade. Quando estamos no fim, quando não vemos mais nada a não ser o desespero, quando não temos forças nem para orar, o próprio Espírito intercede por nós, Ele não nos abandona, o Espírito sofre conosco, e nesse sofrimento, Ele manifesta a glória de Deus, Ele manifesta o reino do Pai. A afirmação de que todas as coisas cooperam para o bem não é fácil de entender, mas começa a fazer sentido agora, né? Começa a fazer sentido. Ainda que vivamos num mundo em que exista tristeza, exista dor, exista morte, exista angústia, exista o horror, o plano de Deus está firme e nada foi frustrado. Nada nem ninguém pode impedir a realização daquilo que está planejado desde antes da fundação do mundo. Por isso o alvo final é a glorificação plena junto com Cristo de todos aqueles que atenderem ao seu chamado. Essa glorificação é percebida agora no mundo em que vivemos hoje. Apesar das dificuldades, a despeito das adversidades, de toda fraqueza, de toda dor, apesar de termos apenas fragmentos daquilo que um dia há de ser completo, sim, o reino de Deus já começou. Vivamos com esperança. Vivamos com esperança. E talvez nessa noite você precise fazer uma declaração de esperança. Talvez nessa noite você precisa dizer para você mesmo, no seu íntimo, que Deus é a sua esperança, que a sua esperança não está em homens, que a sua esperança não está nos seus cargos, que a sua esperança não está no seu dinheiro, que a sua esperança não está na sua família, que a sua esperança não está em mais nenhum lugar, a não ser debaixo da cruz de Cristo, sujeita ao poder do Espírito Santo, debaixo desse Deus Pai, Criador e governador, sustentador de todas as coisas. Vivamos com esperança, porque a Santíssima Trindade se manifesta no mundo, especialmente na redenção de nós pecadores, através do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus e no amor de Deus Pai, podemos sim superar todas as fraquezas e entender que a nossa realidade hoje coopera para o nosso bem. Que passo de fé! Que passo de fé! A sua realidade, a sua dor coopera para o seu bem. Nós precisamos viver com mais fé nesse Deus maravilhoso. E às vezes, de uma maneira tão pequena, nós fazemos uma tempestade num copo d'água. É verdade, sim, eu faço isso direto. É chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não foi o texto que lemos há pouco? João 4. Diante de tamanhas verdades, nós somos chamados a proclamar esse evangelho. Nós somos chamados a servir a esse Deus. E nós somos chamados a adorar a esse Deus. E nós iremos cantar mais uma vez, vim para adorar-te. E se assim Deus está tocando no seu coração, como um passo de fé, como uma manifestação das verdades acerca da Escritura, que você está relembrando ou aprendendo nessa noite,
você vai se juntar a nós aqui na frente, para que juntos possamos encerrar este culto, respondendo ao chamado de Deus, respondendo à verdade de Deus, que muda todas as coisas no futuro, na eternidade, mas agora também, hoje também. Que eu e você possamos ir para nossa casa hoje, sabendo que a nossa dor, que a nossa fraqueza está nas mãos do nosso Senhor. E a gente vai deitar no travesseiro e dormir tranquilo, porque a gente sabe quem é o nosso Deus. Ele é santo, santo e santo.